cântico muito apropriado para a nossa leitura nesta noite. Nós vamos cantá-lo mais uma vez após a leitura. Mas a leitura da palavra de Deus, a palavra de Deus que te encontra na esquina da sua vida desta noite, está no Salmo 51. No livro de Salmos, o amado livro de Salmos, cânticos e orações do povo de Deus. No Velho Testamento, vamos ler um dos salmos, Salmo 51. O salmo que é precioso, o salmo que nos oferece aquilo que tantos tentam comprar e adquirir com milhões e não conseguem. Salmo 51. Palavra do Senhor para a sua vida agora mesmo. Palavra do Senhor que Ele preparou para o seu caminho. Que agora então, cada coração aqui se abra para receber a palavra. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão nem me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esta é a oração individual do autor, no momento em que ele enfrenta seu problema pessoal diante de Deus. E aí este salmo se tornou um salmo para ser usado no culto por todos, em público. E por isso foi acrescentado estes outros dois versos, versos 18 e 19. Por tua vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu
pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. O maior problema do ser humano chama-se culpa. Às vezes ele reconhece isto, mas há muitos esforços para se negar isto. Eu creio que as escolas humanistas, na linha das terapias, da psicologia, trabalham nessa direção, de eliminar a culpa e não resolver o problema da culpa, não erradicá-la realmente, mas apenas dar um jeito de colocá-la de lado. A culpa acompanha o ser humano desde que ele rompeu com Deus, o primeiro pecado, e permanece até hoje, e é a causa de grandes, enormes transtornos no indivíduo e na sociedade. Mas falando nos esforços humanos, há um pensador e um especialista na área que nos ajuda a entender um pouco mais a culpa, ou nos chama atenção para ela no campo da psicologia. As pessoas muitas vezes não entendem que quando se fala em psicologia, fala-se mais de 200 propostas diferentes, distintas e contraditórias. E houve um homem falecido em 1982, chamado Robert Maurer, foi professor, pesquisador nas universidades renomadas nos Estados Unidos, de Yale e Harvard. Escreveu um livro que se tornou referência para o seu pensamento, chamado Crise em Psiquiatria e Religião. E ele foi presidente da Associação Psicológica Americana em 1953. Ele praticou a chamada psicanálise, e muito tempo depois ele abandonou por entender que curava ninguém. Não ajudava ninguém. Ele criticou as igrejas evangélicas por ter uma pregação que havia abandonado o conceito de pecado. E então culpa. E ele fez algumas colocações interessantes. Ele disse que a saúde está na honestidade dos relacionamentos e não em fatores intrapsíquicos. Saúde está na honestidade dos relacionamentos e não em fatores intrapsíquicos. Discordou da culpa imaginária de Freud. Você tem culpa? É porque você projeta isso tudo e alguém projetou em cima de você isso, essas coisas, essas barreiras, esses tabus, como se fala tanto em nossos dias. Você precisa tirar esse tabu, esse pensamento que colocaram sobre você, de certo ou errado, que te está atormentando, e aí você vai viver bem com o seu erro, ou melhor, se torna certo, seja lá como se queira definir isto. Ele disse que os neuróticos, especialmente os esquizofrênicos, sofrem de dor de consciência, mas reprimem, causando comportamentos anômalos. A culpa borbulhando por baixo, abafada e coberta, espirra para cima de alguma forma, mostrando que o ser humano não está girando redondo.
ele criou algo chamado a terapia da integridade. Ele disse, você é seus segredos. Ou você é tão doente quanto os seus segredos. Qual é a cura? Ele disse, reconheça a sua culpa. Reconheça a sua culpa, confesse e faça algo vicário. E aí é que nós partimos as águas com ele, porque não há nada vicário que o ser humano possa fazer pela sua culpa. O único ato vicário, substitutivo, que pode remover a culpa humana foi aquele que Cristo fez na cruz. E é o ato vicário pleno, perfeito, completo, suficiente para remover qualquer culpa. E quando nós lemos o Salmo nesta noite, nós encontramos exatamente isso. Falando no Velho Testamento, mas já vivendo a doutrina e a ação da graça de Deus. O salmista, numa hora de grande culpa, escreve esta oração, esta confissão, esta reflexão profunda, tão espontânea e sincera, de coração aberto. Entende-se que Davi foi o autor deste salmo, o rei Davi, poeta também. E ele teria escrito esse salmo quando ele caiu no adultério, e o que levou depois ele tentando encobrir tudo aquilo até a levar um homem indiretamente à morte. E finalmente Davi cai em si. O profeta vem a ele e expõe o caminho dele, a culpa, o erro grave dele. E Davi tem um momento muito difícil, quando ele cai em si e vê o desastre da sua história naquele momento. E aí ele teria escrito esse salmo. Mas por essas razões e por outras, a culpa chega ao coração humano e tem chegado a cada um de nós. E quem sabe alguém nesta noite está de sobremaneira carregado com a culpa. O que é que pode nos libertar da culpa? Mais brinquedos, quem sabe pensariam alguns, e tantos fazem isso, mais brinquedos. Brinquedos não vão remover a nossa culpa, poderão apenas ser paliativos, que no final das contas se revelarão insuficientes. Talvez eu possa buscar drogas ou álcool, mas sedativos também não eliminam a culpa, apenas me desconectam da realidade, a fim de que eu não fique exposto ao efeito da culpa, mas também me torna alguém em estado destrutivo. Terapias, talvez eu pagaria para o melhor dos terapeutas, mas terapeuta nenhum tem o domínio, a jurisdição de perdoar pecados. E não tem também condições de oferecer um ato vicário substitutivo pelo pecado que eu cometi. As terapias haverão de tentar contornar, esticar o problema, mas nunca erradicarão a culpa. A culpa é um outro tipo de problema que não pertence a essas esferas, não é resolvido aí, diz bem o Salmo. Mas este Salmo é maravilhoso, porque se o ser humano nesses dias se arrasta de todas as formas daqui para lá, tentando conviver com a sua culpa, mas sofrendo as consequências em tantas formas, este Salmo vem dizer que você pode erradicar a sua culpa nesta noite ainda, e você pode sair leve na presença de Deus. Erradique a sua culpa. Erradique a sua culpa antes que ela te cause mais danos. Errou? Erradique, há um caminho para isso. Erradique reconhecendo o erro do seu pecado. Reconheça o erro do seu pecado. Davi, chega o momento quando, como dizemos na gíria, ele dá, ou na expressão popular, ele dá o nome aos bois. Ele não tem mais eufemismos para amenizar o problema. Ele diz a coisa como ela é, ele chama pelo nome que deve ser chamado. Ele fala sobre as suas iniquidades, no verso 9, isto mesmo, iniquidades. No verso 1 ele fala em suas transgressões. E ele chega a confessar e a dizer, reconhecer, justa é a tua sentença, ó Deus,
e tens razão em me condenar. Davi não vem para colocar um pano quente. Davi entende o seu problema e vê como ele é, e o diagnóstico dele é preciso. Eis o meu problema, eis o meu erro, eis o mal terrível com o qual eu me envolvi. Davi não chama de traumas, Davi não chama de neuroses, Davi chama de pecado, iniquidades, transgressões, e diz que Deus é justo em condenar. Eu fracassei, eu errei diante do Senhor. Conversei com uma pessoa que esteve num terapeuta para falar de um problema sério que estava na sua vida de forma crônica, presente. Ele ouviu do terapeuta que o problema dele era esta lei moral e que ele precisava eliminar essa lei moral dele e viver bem com o hábito que ele tinha. Não adianta dar um passo para trás nem um passo para frente, porque há um fato chamado iniquidade e transgressão e não irá embora enquanto não for erradicado como tem que ser. É preciso reconhecer o erro do pecado. Davi então fala muito claramente: eu pequei porque eu pequei, eu errei porque pequei. E ele fala dos efeitos danosos. Devolve-me a alegria, apela a ele no verso 12, a alegria foi embora. E a alegria vai embora quando a culpa chega por causa do erro. E aí então nós precisamos de todo tipo de fuga, paliativos, sedativos, etc. Barulho. Quanto mais barulho no mundo, melhor hoje. Porque grande é a culpa e o vazio no ser humano. E ele diz mais, veja como é danoso, o pecado é errado e danoso, o meu pecado sempre me persegue. E aí está o ser humano querendo bater o pecado nessa corrida. O pecado persegue e ele corre. E acha que se correr suficientemente rápido e o bastante, o pecado haverá de sumir ou ficar para trás para sempre. Não fica, ele me persegue. E ele fala sobre os seus ossos esmagados por causa do pecado. Acaba atingindo-me em alguma forma no meu físico. O pecado é um problema espiritual que mexe com o emocional e mexe com o meu físico nesta cadeia, nessa sequência. Ele chama de transgressão, de iniquidade. O pecado é uma transgressão e traz culpa. A causa da culpa é o pecado e a transgressão. Por que que o pecado traz culpa? Porque ele é errado. Ele faz aquilo que é destrutivo. O pecado é fazer aquilo que me destrói, distrai o próximo. Por isso Deus chama de pecado e é chamado de transgressão. E por que a transgressão é pecado? Porque a transgressão destrói. Nós pensamos o pecado como simplesmente, as pessoas não entendendo, pensam que pecado é simplesmente uns caprichos de Deus que colocou para nós. Lembra uma vez que um homem disse para mim, sabe, tudo que é bom é pecado. É o contrário. Tudo que é pecado é mal, destrói, causa danos, por dentro, por fora, no indivíduo, na sociedade. Por isso que Deus proíbe, por isso que Deus condena, por isso que é chamado de transgressão e iniquidade. O que não é pecado é bom, é aquilo que edifica a mim, o próximo e a sociedade. Por isso que é bom. Davi reconhece o erro do seu pecado. É pecado porque é errado porque é pecado. E ele não suaviza a coisa. Nenhum de nós vai erradicar a culpa enquanto não entendermos isto. Enquanto desconversarmos e usarmos todo tipo de coisa sofisticada ou banal e superficial. É preciso reconhecer o erro do pecado. Erradique a sua culpa, reconhecendo o erro do pecado. Erradique a sua culpa, tema o rompimento com Deus. Há um apelo aqui tremendo de Davi neste salmo. Ele diz a Deus: não me expulse da tua presença. O pecado, porque é errado, é danoso. Deus nada tem a ver com ele e com quem está comprometido com ele, porque Deus
se compromete somente com aquilo que não é pecado, porque o que não é pecado não é errado, porque o que não é pecado que não é errado não destrói. Deus está comprometido com aquilo que edifica. E quando eu me volto para o pecado, eu me volto contra Deus e a condenação de Deus está sobre mim. E o Filho de Deus, inclusive, experimenta o rompimento da comunhão com Deus. E Davi teme isto. E o apelo dele, o gemido dele é: não me expulse da tua presença. Eu vou erradicar a culpa, eu vou buscar erradicar a culpa quando eu temer o rompimento com Deus. Você teme o rompimento com Deus? O pecado cria esta barreira entre o ser humano e Deus. Precisa ser erradicado. A culpa do pecado precisa ser erradicada urgentemente. Erradique a culpa. Como remover a culpa? Movido pela consciência do pecado como erro e temendo o rompimento com Deus, que seria a tragédia maior que o ser humano poderia experimentar. Responsabilize-se pelo seu pecado. Uma coisa que marca este salmo é que Davi se responsabiliza pelo seu pecado. Se a culpa vai ser erradicada, tem que passar por aí. Quando eu me responsabilizo pelo meu pecado, diz ele no verso 1, apaga as minhas transgressões. No verso 2 ele diz, lava-me de toda minha culpa. No verso 4 ele diz, contra ti pequei, eu pequei. No verso 5 ele diz, sou pecador desde que nasci, sou pecador, eu sou. Davi poderia argumentar uma porção de coisas. Olha, eu caí naquele pecado porque a outra pessoa. Ele poderia argumentar, olha, eu caí no pecado, sabe, porque na minha criação, meus pais não foram, meu pai, minha mãe não foi como deveria ser. Eu caí no pecado porque eu tenho uns traumas, eu tenho umas carências. Davi poderia psicologizar tudo isto e explicar tudo de forma que ele não seria responsável em nada, mas ele não faz isto. E se a culpa vai ser erradicada, haverá de chegar esse momento quando eu reconheço a minha responsabilidade. É verdade que em quase todo pecado alguém mais participa de alguma forma, mas o entendimento bíblico é que nós podemos dizer não. Nós podemos dizer não. E não temos dito não, por isso então caímos no erro. E Davi reconhece que a culpa é dele. Ele chama para a sua responsabilidade. Eu pequei. Não meu pai, não aquela mulher, não aqui o meu irmão, não meu amigo, não a sociedade. Eu pequei. Nenhum de nós vai ultrapassar a culpa, erradicar a culpa, enquanto não chegar ao ponto quando diante de Deus diz, eu primeiramente sou grande responsável pelo que aconteceu e fiz. Não vai ser erradicada a culpa. Responsabilizo-me pelo meu pecado, a posição de Davi. E é interessante notar aqui a diferença entre remorso e arrependimento. Davi revela arrependimento. E uma das marcas do arrependimento é este assumir da sua responsabilidade. O remorso é diferente do arrependimento porque o remorso fala apenas de uma lamentação pelo erro. Em geral porque foi apanhado em flagrante. E fica lamentando as consequências e o que aconteceu, etc. Arrependimento não é isso. Arrependimento é diferente de remorso. É quando eu não estou nem muito ligando para as consequências, elas são importantes, mas primeiramente com o que eu fiz diante de Deus. Erradique a culpa, responsabilize-se pelo seu pecado. Erradique a culpa, deseje a remoção do pecado. Ninguém erradica a culpa enquanto não chegar ao ponto de desejar, oh Deus, eu quero ver isso longe de mim, não quero mais nada a ver com isto. Davi clama,
lava-me de todas as transgressões, no verso 2. Lava-me de todas as transgressões, Senhor. Eu não quero mais nada disso em mim. Eu não vou tentar manobrar e dizer ao Senhor isto, mas deixa eu ficar com isto aqui. Lava tudo. E ele vai dizer, purifica-me no verso 7. Lava-me, purifica-me completamente. Há um desejo nele de se ver totalmente liberto, livre de tudo aquilo. Aquela sujeira, todo aquele problema vai embora, seja arrastado, e ele não tenha mais nada a ver com aquele tipo de caminho, de pensamento, escolhas, atos, etc. Erradique a culpa. Você deseja a remoção do pecado da sua vida? Ou você quer equilibrar as duas coisas? Um acertinho com Deus e com a igreja, e ao mesmo tempo manter o meu pecado de estimação. Há um desejo nele de uma lavada total. Erradique a culpa. Deseja a remoção do pecado. Erradique a culpa, então, aí dirija a sua confissão a Deus. Quando você caminhar por esses caminhos todos, você entender que o pecado é errado, que ele danifica, e você entender como aquilo pode levá-lo a se distanciar de Deus, o que seria a maior tragédia da sua vida, entender como aquilo é terrível aos olhos de Deus, e você então assumir a sua responsabilidade, e você desejar ser liberto de forma total e querer entregar tudo aquilo para que Deus leve embora, aí então você levanta a sua confissão a Deus e o seu clamor a Deus. O que Davi faz? Vou subir uma escada de 100 degraus de joelhos e compensar isto. Quem de nós poderia compensar o seu caminho? Vou fazer uma porção de terapias até que eu me sinta bem. Sou um rei, eu tenho casas de campo, vou fazer programas e festas, esquecer tudo isso. Não, ele diz simplesmente, tem misericórdia de mim, ó Deus. 6 palavras. O ser humano, por não conhecer, faz de tudo para alcançar o que essas palavras podem dar e não consegue. O que é que pode erradicar a culpa de nós, se não a misericórdia e a graça de Deus? Só a misericórdia de Deus que nós conhecemos hoje, após a vinda de Cristo de forma tão plena, na morte dele na cruz. Graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. E sobre ele caiu toda a minha culpa, todo o meu pecado. E a misericórdia de Deus é quem pode, é o único que tem jurisdição para dizer, perdoa os seus pecados, vai, não peques mais. Quem pode dizer isso para mim? O juiz, no fórum da cidade? Não. Quem pode me absolver? Somente a misericórdia de Deus. Só Deus e Deus na sua misericórdia. Ele conceder gratuitamente a mim o perdão que eu não poderia comprar ou merecer nunca. E é para aí então que Davi se volta. O rei que julgava tantas causas, ele mesmo se volta ao trono de Deus. E sabe que ali é que está a solução. Só Deus pode resolver. E se vai ser resolvido diante de Deus, será porque Deus é misericordioso. E louvado seja o Senhor porque Ele é. Não há pecado que Deus e a sua misericórdia não possa cobrir, se nós levarmos à presença dEle. Dirija sua confissão a Deus. É a Ele que você tem que ir. Não há outro ser humano que possa resolver isto. Não há remédios que possam resolver isto. Não há brinquedos, não há distrações, não há viagens que podem resolver isto. Somente a misericórdia de Deus.
Erradique a culpa, dirija a sua confissão a Deus, erradique a sua culpa. Aí então, confie na misericórdia de Deus. Dirija a sua confissão a Ele, confie na misericórdia de Deus. Quando você clamar pela misericórdia de Deus, confie na misericórdia dEle. Davi fala da grande compaixão. Que maravilha! A palavra de Deus vem nos falar de um Deus de grande compaixão. Não só de compaixão, o que já seria maravilhoso, mas de grande compaixão. Onde você vai encontrar isto? Nas religiões, o Deus apresentado ali não é o Deus de grande compaixão. Grande compaixão, diz Davi. Nós, mais do que Davi, sabemos quão grande é essa compaixão, porque nós sabemos da obra de Cristo na cruz. Confie na misericórdia de Deus. Ele diz, não te deleitas em sacrifícios, senão eu os daria. Deus, na sua misericórdia, não está esperando sacrifícios, mas uma confissão minha, aberta, nua até, se quiser, na presença dEle. Eu pequei, tem misericórdia de mim. Não serão os nossos sacrifícios religiosos que haverão de nos dar a libertação da culpa. Confie na misericórdia de Deus, não em seus sacrifícios. Sacrifícios que agradam a Deus, diz Davi, no verso 17, são um espírito quebrantado. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Quando finalmente eu chego àquele ponto, na presença de Deus, eu não tenho mais explicações, eu não tenho mais racionalizações, eu não tenho mais desculpas, eu não invento mais história, mas eu chego e digo, eu pequei, Senhor, e ali então quebrantado, arrependido, reconhecendo e sentindo o meu erro, a minha falha, eu clamo pela misericórdia, ali então totalmente desmontado na presença de Deus. Diz Davi, esse é o sacrifício que agrada a Deus. Confie na misericórdia de Deus, não confie nas suas virtudes, nas suas possibilidades. Erradique toda a culpa, confie na misericórdia de Deus. E aí então, submeta-se a ser transformado. Lava-me, não quero mais nada com isso. Então você quer o quê? Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero, ó Deus, ser um novo homem, uma nova mulher. Submeta a ser transformado. A viver uma vida agora sem culpa no perdão de Deus, com uma nova possibilidade diante dele. Ele vai clamar no verso 12, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Um espírito pronto a obedecer. E este homem transformado é aquele que diz, então ensinarei os teus caminhos aos pecadores. Passa a ser um proclamador agora da verdade do Senhor, daquilo que Deus fez na sua vida. Diz ele no verso 14, a minha boca clamará a tua justiça. E no verso 15 ele diz, a minha língua anunciará os teus louvores. Culpa erradicada, transformado agora. Uma vida limpa, livre, liberta. Abriu mão de tudo para agora viver uma vida na presença de Deus. A culpa erradicada e servindo, obedecendo e vivendo a maravilha de uma vida na presença do Senhor. Erradique a culpa. Erradique a culpa e chegue a uma vida maravilhosa. Uma vida com qualidade que só Deus pode dar. Conheça algo melhor. Isso é possível porque o seu Deus é misericordioso. Há um coração quebrantado aqui nesta noite. Que a libertação da culpa, essa culpa seja erradicada em cada vida aqui nesta noite. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor.